Então, isto que eu chamo a atenção, essa sociedade de riscos. Se a gente vive um tempo, obviamente, de muito individualismo, onde todos acham que são donos de si mesmos e acabam por esquecer os compromissos de sociedade e de responsabilidade, porque o próprio cumprir leis tem a ver com um sentimento de pessoa relacional muito grande, coisa que a pós-modernidade não permite. A pergunta é bem clara para vocês. Vocês estão preocupados, obviamente, não é uma pergunta demagoga, mas vocês estão preocupados com o que nós estamos vivendo como sociedade? Nós sabemos, alguns de vocês têm filhos adolescentes, sabem o descompromisso, o descuidado e a falta de aptidão para uma realização social. Vocês andam preocupados com o que está acontecendo por aí? Claro que sim, que todos os pais e mães, avós, enfim, todos aqueles que estão dentro de uma composição do núcleo familiar, seguramente quando se faz uma checagem das habilidades entre as gerações passadas, dos pais, dos avós, me parece bem presente que o tempo da sociedade de informática, as habilidades que os nossos filhos hoje, principalmente esses que nasceram na segunda parte da década de 90, então que hoje são adolescentes, eles estão mais vinculados às mídias, às redes sociais, diferentemente daquele jovem que hoje está ali por uma volta, que é a nossa geração, 40, 50 anos, e que nasceu lá na década de 60, 50, que são aqueles que ainda brincavam em açudes, pescavam, atravessavam o rio, tinham outras habilidades. Então, mesmo sendo contestável a base desses argumentos, eu creio que a situação de imprevisão, de ser mais negligente para essas situações que se apresentam hoje, quando Johnson falou de que não só do gás, mas que aquilo era uma armadilha, que era uma situação de máximo risco. O nosso jovem hoje ele entra nesses locais de peito aberto, sem temer nada. Ele entra só pensando na festa, na diversão, e ele não tem sequer a noção do que tem no teto, do que tem nas paredes. E eu sinto em estar convicto desse argumento de que o nosso jovem ele é capaz de ter participado daquela festa e se no outro dia indagado a respeito de que tinha na parede, qual era a cor da parede, o que tinha preso no teto, a maioria, a gente não generaliza, mas a maioria sequer vai lembrar. Sequer vai lembrar. Então, hoje, como nós temos isso, nós temos também consciência que a indústria permite o desenvolvimento de materiais que são de combustão, porém, os gases expelidos na combustão desses materiais, eles não são tóxicos. Exemplo, todo o material usado dentro de um avião, ele é combustível. Porém, os gases que libertam, eles não são tóxicos à pessoa humana. O que eu sei de antemão, que essa comissão do Ministério Público, para determinados lugares, irá sugerir ao Executivo do Rio Grande do Sul, e que, se passada pela Assembleia, vai chegar à mão dos bombeiros, a fiscalização que, em determinados lugares, os componentes da estrutura interna daquele ambiente será vinculada ao uso de materiais que, combustíveis, eles não criem gases letais. Também, da mesma forma, já de antemão sei que essa comissão de promotores está junto com a engenharia verificando, e sabemos que hoje existem paredes que, se feitas com uma determinada forma, elas permitem tantos minutos, horas de possibilidade da pessoa não ser atingida pelo fogo, enfim, uma estrutura de engenharia que permita uma quantidade maior de tempo para se realizar uma saída, uma fuga exitosa de um local, então, em grande risco. Enfim, como pai,
E olhando o aspecto do presente e do passado, eu acredito que os nossos filhos, em face das habilidades que nós criamos, que nós trouxemos e que eles estão inseridos hoje, eles são muito mais vítimas do que seríamos nós no tempo passado. Eu acredito que nós somos muito responsáveis também por esse tipo de fato, e também somos responsáveis para fazer com que isso não aconteça mais. Nessa mesma linha, esta preocupação, capitão Cássio, eu já aproveito para lhe fazer uma pergunta muito específica. Há como controlar alguns lugares aqui que tem uma superlotação? Há como se pensar como sociedade um controle, quase como um controle de borderô? Porque eu insisto nisso, a gente sabe do perigo que é, e isto já não é de hoje. Esta fala, esta preocupação já está escrita em alguns jornais, em revistas, muito antes deste problema ter ocorrido. Há como os bombeiros se envolverem nisso? Eu vou te responder em rápidas palavras. Tanto o município como os órgãos de segurança pública, eles, tendo notícias de que um determinado estabelecimento está com superlotação, eles podem se dirigir até lá, verificar, né, lavrar um auto, seja lá o que for, documentar a situação e, naquele momento, ele pode interditar aquele estabelecimento e encerrar aquela atividade, desde que presentes, né, esses requisitos, né, que são requisitos os mais antigos: o risco à segurança das pessoas, o risco à vida daquelas pessoas que estão ali dentro. Vou aproveitar as palavras do Dr. Johnson e vou fazer um geral aqui, aproveitando também as palavras do Dr. Carlos. Tem como controlar? Tem sim. Primeira coisa que eu vejo, hoje, quais das nossas casas noturnas, e isso daí eu escapo um pouco da parte de bombeiro, quais das nossas casas noturnas tem esse controle de entrada de pessoas? Uma catraca, por exemplo. São raras as que tem. Então, assim, o que dá para se fazer? Se colocar a catraca e o bombeiro, prefeitura, órgãos, aí é questão de definir quem vai ser essa responsabilidade, se vai se fazer uma força-tarefa, e ir em loco e fiscalizar. Porque a catraca é o que vai nos informar. Não adianta eu pegar por comanda. Comanda quem numera ou quem define é o proprietário ou a quem ele delegar essa função. Sabe algo também que eu acho que poderia ter? Em transporte público você tem lá o número de passageiros. Poderia ter bem claro, né, nas entradas, nos lugares, o número de pessoas que cabem. Mas David, assim, isso tudo no alvará do Corpo de Bombeiros, no momento que ele apresenta o plano, tem. E isso é a NBR 9077, ela nos prevê, que ela fala sobre saídas de emergência, mas ela é como a gente diz, ela é uma bíblia para nós, para o bombeiro, porque ela define inúmeras coisas. E entre elas, ela me define, pelo espaço físico e pela ocupação daquele prédio, o número de pessoas que podem ter ali dentro. Mas o problema é o quê? Se eu disser que em determinado local cabem 300 pessoas, podem ter 300 pessoas, eu vou passar todas as exigências para esse proprietário, número de saídas, número de extintores, sinalização de emergência, tudo o que for necessário, mas qual é a garantia que eu tenho, se não for através de uma fiscalização, que vai ter 300 pessoas lá ou menos? Para menos, tudo bem, o problema é para mais. Eu acho que deveria também estar visível, para que quem frequenta possa também se envolver. E que não aconteça, como muitas vezes acontece, Dr. Johnson, de a gente ligar para alguns lugares e não se ter efetivo, não se ter este ou aquele, e a gente não consegue, tentando fazer a sua parte, não tem respaldo. Por isso, David, que eu peço assim, mais uma vez, né? A gente pede à comunidade que colabore com a gente. O Bombeiros é 24 horas. Nós não fechamos nunca. Qualquer horário, ligou para um 193, o pessoal vai atender. Tem uma denúncia, tem 500 pessoas no local aqui que cabem 50. O bombeiro vai lá. Ele vai lá no local. Vai lá verificar, constatando isso aí, ele tem autoridade. Não é o capitão Cássio. O soldado mais moderno do Corpo de Bombeiros pode chegar lá e lacrar o estabelecimento. Mas aí a gente conta com comunidade, brigada militar, chegar lá no local e verificar que está em desacordo com aquilo que é previsto. Eu quero agradecê-los, mas, Dr. Johnson, uma última palavra sua,
porque faltou a sua fala, o nosso tempo se esgotou, mas este grupo, gente, o Dr. Johnson sempre está presente, o nosso promotor de justiça, Carlos Ferioli, também, estão sempre com vocês. E hoje foi a primeira vez do Capitão Cássio. Muito obrigado pela sua participação. E uma última palavra, lembrando, eles estarão aqui outras vezes, nós continuaremos com temas polêmicos, junto com a sua companhia. Uma última palavra. É que o ser humano, a partir, e esse Day After, ele mostra muito disso, né, David? Esta preocupação com a vida, com a preservação da vida, né? Isso é de fundamental importância, né? Lamentavelmente, a partir de domingo passado, né, o Estado, enquanto um ente social, né, e o Estado que se materializa a sua ação em algumas pessoas. Aqui nós temos um promotor de justiça, um bombeiro e um juiz de direito. Esse Estado, a partir, e no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né, esse Estado ele passa a ter mais legitimidade para agir. Até domingo passado, até no início da manhã de domingo, antes dessa grande comoção, né, o Estado ele estava fragilizado. A partir desse momento, né, se vê ações de toda a ordem, né? A preocupação com a vida, né, e com esse encantamento desse bem que Deus nos deu, né, até domingo passado, né, em determinados setores, né, o Deus capital, o Deus lucro, ele engolia tudo. E engolia o próprio interesse público. Engolia até, sob certa maneira, asfixiava a ação do Estado. E agora, todos estão preocupados por uma causa. Eu espero que, né, nós, efetivamente, a partir de ações, né, consigamos, né, ter uma organização social. Isso são em todos os setores da sociedade. Aqui nós temos a construção civil em Lajeado, uma atividade de risco, né? Nós moramos, né, e eu moro, a grande maioria da população lajeadense mora em apartamentos, né? Habitações que têm o seu risco inerente, né? Então nós temos que estar, né, essa questão da legislação, essa questão do entendimento dos braços do Estado, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, do município, a vigilância sanitária, né? Tem grandes questões a serem... O Estado se legitima mais a agir, lamentavelmente, sob o influxo de uma tragédia. Eu havia falado, logo que nós iniciamos, na questão da avalanche, porque justamente eu estava falando do poder do Estado e também como pode comover algo assim e pode mostrar a inviolabilidade da vida, a dignidade da vida, mas também como é bonito o Estado quando funciona e quando as pessoas estão envolvidas. Por quê? Porque ao acontecer aquilo no domingo, aquela tragédia, e ao ter acontecido na quarta-feira, nós pudemos ver que quando disseram, os bombeiros disseram agora a avalanche será proibida, nenhuma grande voz se levantou. A decisão acabou de ser tomada. Ela foi tomada agora ao meio-dia pelo o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Não necessitou de uma decisão judicial. Por isso que eu digo, o Estado, lamentavelmente, a partir de uma tragédia, se legitima. É verdade. Quando ele já deveria estar legitimado. E as pessoas acabam por dar o valor que o Estado de fato tem. O Estado é muito importante, vivemos numa sociedade democrática e é extremamente importante, é extremamente seguro, é extremamente sociável que o Estado exista e que nos represente, que a gente faça parte dele
e respeite as leis. Fica por aqui o nosso abraço, nada termina por aqui, mas um até breve, até logo.